Vamos lá então, pessoal. O estudo nosso de hoje, o Livro dos Espíritos, parte terceira, da lei divina ou natural. Nós estamos no item o bem e o mal, a partir da pergunta 636. Nós vimos as questões anteriores tratando desse tema. Deixa eu pegar aqui. Tratando desse tema, né, desde a questão número 329, então nós vimos aqui sobre a nossa capacidade de distinguir o bem do mal, os meios que nós temos para fazer essa distinção. Falou também aqui sobre como nós podemos identificar o mal para nós mesmos, quais são os elementos da natureza em nós mesmos que nos dá essa noção dos excessos, né, daquilo que nós praticamos, já que quando nós convivemos com os outros, o resultado da maldade ou da bondade vem através da reciprocidade. Porém, quando nós temos apenas nós conosco mesmos, nós não temos essa referência. Então, como é colocado para nós, de um jeito bem simples, né? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal, né? Então, perceber que os excessos que nós praticamos traz o mal, né? O desequilíbrio psicológico, o desequilíbrio biológico, o desequilíbrio em todos os aspectos da nossa vivência, né? Bom dia, Andréia. E depois aqui embaixo para nós, por que o mal moral está na natureza das coisas, né? Kardec perguntou, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E aí então foi colocado para nós que é uma questão de evolução, e Deus deixa que cada um de nós escolha o próprio caminho para evoluir a partir do amadurecimento que vai surgindo. Então é sempre daquelas questões, né, que a gente já colocou, que tem aquela dúvida, né, por que Deus não criou tudo perfeito, né? Aí Kardec, quando ele já levou umas beliscadas, né, os espíritos perguntam para ele, né, quem é você para dizer o que Deus deve ou não fazer? Né? Como ousais questionar a vontade de Deus? Né? Então, na verdade, dentro do nosso plano evolutivo, nós temos o amadurecimento, a aquisição de aprendizagem do conhecimento, o desenvolvimento das nossas virtudes. Então, nós não compreendemos, pela nossa pequenez, esse processo, né? Nós gostaríamos que tudo já surgisse pronto. Mas a grande questão que nós temos é daquelas perguntas filosóficas, né? Qual é o sentido da vida? Se nós não entendemos o sentido da vida, nós não podemos compreender o processo que nós estamos vivendo. Então o que nós sabemos é que, já que não compreendemos, e o processo que nós estamos vivendo traz para nós esse amadurecimento, então nós podemos favorecer ou dificultar esse amadurecimento, criando obstáculos ou fazendo com que esse amadurecimento aconteça de uma forma mais rápida, mais objetiva, né? Então são questões filosóficas que nós já discutimos, né? Na questão 635, bom dia, Marion, das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui uma regra uniforme. Então, dependendo da posição natural, essa posição natural é resultado da necessidade de cada espírito, dentro das experiências que ele tem a partir das suas reencarnações. Se o indivíduo nasce numa condição social inferior, enquanto o outro nasce numa condição social superior, essa escolha não é aleatória, ela é uma consequência da necessidade evolutiva de cada um, de acordo com as experiências que ele precisa vivenciar, seja ali na parte social, na parte moral, na parte psicológica, seja lá como for. Então cada um de nós vai construindo o próprio caminho, né? Então nós analisamos que a nossa experiência atual, ela não foi simplesmente uma escolha aleatória, né? Um capricho, mas ela foi uma determinação a partir das existências anteriores e das necessidades que nós apresentamos. E aí a posição que nós ocupamos vai trazer para nós determinadas provas, determinadas experiências que servirão para o nosso aprendizado, sempre procurando, né, estimular cada vez mais
o fortalecimento do espírito diante das fraquezas morais que ele apresenta, né? Então isso é que nós tratamos. E agora então, na questão nova que nós vamos estudar, questão 636. Então é a primeira questão de hoje. Vamos lá para o nosso estudo então. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? William Mardi. Então, essa pergunta se o bem e o mal é absoluto para todos, é uma pergunta de grande profundidade. Porque nós poderíamos pensar, por exemplo, que o bem e o mal, ele vai variando de acordo com a cultura, ele vai variando de acordo com a época, e assim como também as próprias leis naturais, quando tratam da lei da física, por exemplo. Nós imaginamos que a lei da física se aplica num lugar, diferentemente da lei da física de um outro lugar em que a lei se torna diferente. Sendo que, na verdade, a lei é única. São as suas manifestações que são diferentes de acordo com o ambiente onde essas leis são aplicadas. Por exemplo, quando nós falamos na lei da gravidade, a lei da gravidade ela é igual para todos os mundos do universo. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que a lei da gravidade aqui no nosso planeta, no planeta Terra, ele tem uma intensidade, enquanto nós vamos para a Lua, ele tem uma outra intensidade, as intensidades são diferentes pelas características físicas de cada um desses astros que nós temos aqui no espaço. Porém, a lei da gravidade é a mesma para todos, ela funciona pela força dos corpos se atraindo, etc, etc. Né? Então, das leis morais acontece a mesma coisa. Então, o que nós temos de intensidade da cobrança da lei da prática do bem ou da prática do mal varia de acordo não com o local onde ela existe, mas de acordo com o grau de compreensão daqueles que praticam. Num ambiente onde existe ali o intelecto, por exemplo, no próprio cenário do século XIX, quando o nosso Livro dos Espíritos foi publicado, né, nós vamos lembrar que havia uma Europa que se considerava como centro do mundo, intelectualmente, culturalmente e tal. É aquela visão eurocêntrica que nós tínhamos do mundo. Nós tínhamos os países africanos sendo colonizados por esse imperialismo europeu. Então era muito comum que expedições saíssem da Europa e fossem para a África para conhecer os seus novos domínios. E ali eles se deparavam com culturas diferentes, encontrando, por exemplo, aquelas comunidades africanas onde se praticavam rituais que eram completamente estranhos aos europeus, encontravam a prática do canibalismo, que acontecia em algumas comunidades, a poligamia era comum naquela época, um indivíduo tendo várias esposas, coisa que na Europa não acontecia. Então eles se deparavam com essa visão. E aí a visão deles era: nós somos mais desenvolvidos do que aqueles grupos. Porém, diante da aplicação dessa lei moral que trata do bem e do mal, aqueles que mais têm são aqueles que mais são cobrados, né? Então a passagem do Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado, significa que um mal praticado na Europa é diferente do mal praticado na África. Não que o mal seja diferente, mas a percepção do mal varia de acordo com o esclarecimento. E se os europeus se achavam superiores ao resto do mundo, significa que o mal praticado por esses mesmos europeus tinha um peso muito maior do que o mal praticado por comunidades que agiam de acordo com culturas, de acordo com tradições. Dentro da visão antropológica, só para a gente fazer uma comparação, existe uma regra fundamental. Não existe uma cultura melhor do que a outra. Cada cultura é o que é por aquilo que ela desenvolveu. Então, quando nós olhamos os europeus com a sua cultura, eles são melhores do que a cultura dos africanos? Não, dentro da visão antropológica não, porque cada comunidade se desenvolveu de acordo com o caminho que acabou sendo percorrido. Então o que você vai perceber intelectualmente ele é mais desenvolvido? Sim. Economicamente ele é mais desenvolvido? Também sim.
Até belicamente ele pode ser considerado como uma força militar mais desenvolvida? Também sim. Mas qual cultura é melhor? Qual cultura é superior à outra? Então, dentro dessa visão antropológica, essa regra não se aplica, porque cada cultura é o que é. Então, nesse caso, quando nós olhamos dentro desse aspecto moral, uma cultura que ainda não teve uma devida percepção do que significa o mal, por exemplo, e a outra cultura que se coloca intelectualmente dentro, né, lembrando que na Europa nós tínhamos um desenvolvimento cultural, intelectual, filosófico, e se a filosofia nada mais é do que a arte de pensar, e se você tem uma filosofia mais desenvolvida, significa que a capacidade de discernimento do bem e do mal é muito maior do que aquela cultura que pode ser considerada como uma cultura ainda não desenvolvida. Então o mal é o mesmo nos dois, assim como o bem também é o mesmo nos dois. Mas a percepção dele e a responsabilidade dos indivíduos que praticam o bem e que praticam o mal acaba sendo muito maior. Kardec vai tratar disso nessa questão, vamos lá. Ele diz assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E aí, então, baseado nesse raciocínio que nós já trouxemos aqui, na questão 637, Kardec faz uma outra pergunta, mas como sendo um desenvolvimento desse raciocínio, dessa questão que nós lemos agora. Então ele coloca assim: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Aqui ele fala do canibalismo exatamente por causa dessa visão que nós temos, né? Houve uma surpresa muito grande, e o que mudou a visão da filosofia na Europa, especialmente dos primeiros filósofos ali da Idade Moderna, né, 1600 por ali, que nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente para a gente poder aprofundar, falava sobre aqueles que eram os enciclopedistas. Então eles traziam aquela visão a respeito do desenvolvimento da humanidade, sobre até mesmo dentro desse aspecto da bondade e da maldade. Eles traziam o raciocínio pensando no seguinte: o homem nasce bom e se torna mal, ou o homem nasce selvagem e se torna civilizado? Então qual que é o certo? Ele nasce civilizado e chega na selvageria, ou nasce selvagem e vai para a civilização? A visão que se tinha na época era aquela visão do paraíso, aquela visão poética, né, de Adão e Eva, quando olhava-se no paraíso, né, os dois ali bonitinhos, brincando no jardim do Éden, brincando com os bichinhos, estando ali o tempo todo contemplando a criação divina e sendo cuidado por Deus e tudo mais. Mas de repente veio o pecado original, quando Adão, então, comendo ali o fruto do pecado, que nada mais era do que dar vazão às suas ambições, a essa curiosidade desmedida, fazendo com que a maldade se instalasse no seu coração. Então ele foi expulso do paraíso. Então, dentro dessa visão, ele nasce bom e se torna mal. Porém, algumas experiências interessantes foram acontecendo. Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, ali no final do século XV, ali por volta de 1492, né, que é a data que marca oficialmente a chegada de Cristóvão Colombo ali na América Central, né, lembrando que antes disso outros povos já chegaram aqui, especialmente dos vikings, né, que chegaram ali na altura do Canadá, isso muito antes, talvez ali alguns séculos antes. Mas os europeus, quando chegaram aqui então, principalmente não apenas os colonizadores, mas aqueles que eram mais observadores, eles levaram para a Europa algo que eles não tinham noção até então. Quando na Europa, eles sempre se conheceram, sempre se viram como sendo uma sociedade em pleno desenvolvimento. Então aqueles pensadores, aqueles filósofos daquela geração, daquele momento, já viam uma sociedade construída.
E a ideia que eles tinham a respeito da origem da civilidade do ser humano era baseada nessa visão religiosa de Adão e Eva. Porém, esses navegantes que vieram para as Américas, eles levaram relatos de terem tido contato com sociedades intocadas, que traziam a essência de uma sociedade ainda primitiva, tendo como prática, por exemplo, exatamente o canibalismo. A gente lembra, né, que os tamoios, essa organização indígena, né, ou esse grupo indígena que viveu aqui na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, eles eram extremamente agressivos. E o canibalismo fazia parte das suas culturas, em que aqueles que venciam uma batalha devoravam a carne dos seus adversários com a ideia de que a força do seu adversário seria absorvida por eles. Assim como outras tantas práticas que esses europeus encontraram na América Central, aqui na América do Sul, na América do Norte, tendo contato com as civilizações indígenas que viviam aqui. Essas ideias foram levadas para a Europa, então eles reformularam esse pensamento de que o homem nascia poeticamente, romanticamente bom, e depois ele se tornava mal pela ambição, pela ganância, pela destruição que eles causavam com as guerras. E aí então eles encontraram essas sociedades primitivas e perceberam que foi exatamente o desenvolvimento da civilização, o desenvolvimento dessa visão da sociedade, dessa visão do crescimento intelectual, que fez com que dessa condição selvagem eles se tornavam civilizados. Então aquilo que era o bom poético romântico para a maldade da ambição e da ganância, mudou para a maldade da selvageria, para a civilidade, onde teve toda a organização de propriedade, da convivência social, dos direitos e deveres, das leis que foram desenvolvidas. Então eles mudaram essa posição. Então isso mostra para nós que, de acordo com o que é colocado nessa questão que nós estamos vendo agora, quando ele diz assim: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Então essa pergunta que Kardec faz, ela é muito legítima, porque desde o século XV, quando eles tiveram contato com as primeiras sociedades aqui, e depois ali um pouco mais já naquela época mais contemporânea, eles estavam presentes na África e viram algumas comunidades em que essa prática acontecia, não era uma coisa que todo mundo fazia, eram relatos de um lugar bem distante, de uma cultura bem diferente, em que havia essa exceção desse tipo de prática. E quando chegou na Europa, eles ficaram escandalizados com isso. De tentar entender como é que é capaz de um ser humano praticar essa antropofagia contra o ser humano, quer dizer, contra um semelhante. Como é que ele pode fazer isso? E aí então a pergunta é, ele faz por maldade ou faz por ignorância? Aqui então quando Kardec pergunta é exatamente isso. Ele cede ao seu instinto. Não é fome, André, não existe a cultura da antropofagia, ela não é algo que pela necessidade, é uma questão cultural. Né? Daquilo que eu coloquei para vocês de guerra, de um conflito, de você absorver ali as forças, a coragem do seu semelhante, isso fazia parte dessa cultura, eles não passavam fome. Eles tinham caça, eles tinham ali tudo que eles podiam produzir. Né? Mas a princípio, tudo aquilo que é colocado para nós, né, o ser humano, só para a gente poder lembrar, e isso acontece inclusive entre os animais, somente em casos muito extremos, mas não é algo disseminado na cultura humana e nem algo disseminado na própria cultura dos animais. Se nós encontrarmos, por exemplo, ali um bando de leões, você não vai ver um leão devorando o outro leão. Você pode até ver um leão matando o outro, por uma questão de domínio, essa questão instintiva, mas não é algo que acontece. Somente em casos absolutamente extremos. Nós tivemos talvez o caso mais recente que diz respeito a essa prática, foi aquela situação vivida por aquele avião chileno que caiu aqui na Cordilheira dos Andes, né? Em que para a sobrevivência eles praticaram esse canibalismo que até hoje
se torna ali um dos grandes objetos de estudos da psicologia. Mas não é algo natural, pelo contrário, é algo absolutamente antinatural. Então pode ter acontecido por uma questão de fome? Talvez tenha acontecido, mas em casos muito raríssimos, em que o próprio homem viola completamente a sua própria natureza. Mas agora, culturalmente é diferente. Culturalmente já tem um propósito, já tem um motivo para isso acontecer. Né? Então Kardec, quando ele pergunta se o bem e o mal é resultado exatamente disso, é a intenção ou é a ignorância no caso da antropofagia? Vamos ver a resposta dos espíritos. Essa questão é muito interessante da gente analisar por esse aspecto psicológico, por esse aspecto cultural, de entender exatamente por que nós nos comportamos do modo como nós nos comportamos. Então ele diz assim para nós: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Né? Pois é, a gente tem que analisar toda a evolução, o processo evolutivo da natureza humana. Por isso que a antropologia é muito importante, trabalhando junto com a arqueologia, procurando resgatar a história da humanidade desde os seus primórdios até chegar na atualidade, para a gente poder perceber a construção que o ser humano foi vivendo no decorrer dessas tantas e tantas gerações, desses milhares, dessas incontáveis gerações. Se nós pensarmos que o ser humano data ali de 250 mil anos, mais ou menos, até chegar aqui na atualidade, imagina 250 mil anos, quantas gerações passaram e todas as experiências que a humanidade vivenciou enquanto seres espirituais, através dessas incontáveis reencarnações que foram acontecendo e que foram moldando a nossa personalidade para chegarmos àquilo que nós somos hoje. E é claro, né, que essa lei divina, ou essa lei natural, que traz para nós não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também o desenvolvimento moral, foi sendo aplicada exatamente ali nas experiências das provas e das expiações. Que nós fomos, então, você tinha um comportamento, trazia uma consequência de acordo com o seu grau de compreensão por aquilo que você fazia. Então, como foi colocado, tanto mais culpado é o ser humano, quanto mais consciente ele está da sua ação. O Angelino colocou: será porque nos seres humanos ainda não aprendemos a autocompaixão? Não, sim, Angelino, a gente vai lembrar que essa questão cultural, essa questão extrema das necessidades, elas podem ser uma justificativa para esse comportamento. Mas a tendência é que esse comportamento se transforme com o passar do tempo, conforme o esclarecimento vai chegando. Agora, quando nós falamos sobre um conhecimento intelectual, basta nós olharmos hoje. Nós estamos vivendo um período, agora nesse começo de 2026, mês de março que nós estamos com 2 guerras acontecendo aqui no nosso planeta. E como é que nós podemos pensar, depois de mais de 200 mil anos de evolução, nós ainda estamos destruindo uns aos outros por uma questão de ambição, por uma questão de egoísmo? Mesmo com tudo isso, quer dizer, uma população que é uma população mundial, que é religiosa, a gente já fala isso, eu repito isso várias vezes, mais de 90% da população mundial está é adepta de alguma religião. Essa religião que fala sobre um ser divino, um ser superior, sobre o paraíso que todo mundo deseja, e as bombas estão caindo, a fome está acontecendo, a destruição, a morte está presente. Então a gente vai vendo que, embora intelectualmente nós estejamos evoluindo, criando tecnologias, buscando conhecimentos, moralmente nós estamos ainda, mas a lei de causa e efeito e o próprio tempo de Deus, ele é diferente do que nós vivemos aqui no nosso mundo. Nós temos uma preocupação com o calendário, em que as folhinhas vão sendo viradas no decorrer do tempo. Enquanto que o tempo de Deus, ele não tem pressa. Porém, o que nós observamos é que somos nós que perpetuamos o mal que nós fazemos, no mal que nós fazemos, o resultado doloroso das provas e das expiações. Cada bomba que cai, cada vida que é ceifada, cada destruição que acontece, cada ato de maldade, se reverte depois numa expiação que vai trazer ali o seu boleto para ser pago.
E isso vai fazer com que, nas encarnações que nós estamos vivendo, a dor está sempre presente como uma professora, que vem acompanhando aquele aluno rebelde até o momento em que ele se torna efetivamente dócil. E essa docilidade vem exatamente da bondade que ele começa a vivenciar. Então nós pensamos que nessas guerras, nesses conflitos que vão acontecendo, dentro da nossa visão, olha só fazendo uma comparação, dentro da visão que nós temos dessas sociedades primitivas do passado e do presente, nós vamos dizer que o mal que eles praticam é fruto da ignorância. E nós que somos ditos civilizados, nós somos mais desenvolvidos, porém os nossos atos trazem um peso muito maior. Mas daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, coitado daquele povo do século XXI. Como eles eram ignorantes, porque eles criavam as suas guerras, eles matavam os seus semelhantes em nome da ambição. E isso mostra nada mais, nada menos do que a própria ignorância. E é a ignorância que gera o egoísmo, é a ignorância que gera o orgulho. Por que a ignorância? Porque nós ignoramos exatamente o propósito da nossa existência e o caminho que nós estamos percorrendo. Nós achamos que a nossa vida é essencialmente material. Nós, enquanto humanidade, embora nós espíritas e outras filosofias tragam esse entendimento sobre a nossa natureza espiritual, a nossa imortalidade, todo o processo evolutivo que nós estamos vivendo, a humanidade, de um modo geral, ignora completamente essa realidade. Para muitos a vida se resume a uma única existência. Para muitos a vida se resume às conquistas do mundo material, e isso mostra que se nós estamos ignorando esse conhecimento que é tão verdadeiro, isso caracteriza então a nossa própria ignorância. Por isso o mal que nós praticamos é fruto dessa falta de conhecimento que nós temos. Porque a partir do momento em que você tem um entendimento de que a reencarnação é uma realidade, que o mal que você faz se reverte contra você e que existe uma lei muito maior do que a lei humana, nós paramos de agir dessa forma. Inicialmente, pelo medo de sofrer. Eu não vou fazer o mal porque vai que me dá alguma coisa, né? É igual aquele ladrão, né? Ele é ladrão, então ele não rouba porque ele tem medo de ser preso. Mas se ele não fosse preso, ele roubaria. Então o mal está presente. Agora, quando ele atinge um esclarecimento intelectual acompanhado de um desenvolvimento moral, ele não faz o mal porque ele sabe que o mal é errado. É a ideia assim, por que eu faço? Qual é o motivo de fazer o bem? Eu faço o bem porque eu quero. Ou então o outro vai dizer, eu faço bem porque eu quero alguma coisa de volta. É uma questão de troca. Isso mostra exatamente ali a falta de compreensão que ele tem. Fala, professor. A Angelina colocou, né, estar em uma religião é uma forma de exercitar a relação na vivência com a outra, né? Desde que a religião seja bem compreendida, Angelina. Porque nós percebemos que existem 3 grandes causas de guerras e desentendimentos no mundo. Ou você tem por uma questão política, ou você tem uma questão de riqueza material, de ganância, e você tem a terceira, que é a religião. São as 3 grandes causas de conflitos que a humanidade vem vivenciando desde ali alguns séculos. Então nós temos uma religião que quer se sobrepor à outra. Então até mesmo as religiões que têm esse papel de espiritualizar ainda não entenderam o seu papel, e os seguidores dessas religiões também não entenderam o motivo deles estarem se espiritualizando. Como é que eu posso buscar uma religião se eu destruo o meu semelhante porque eu não concordo com ele? É o que está acontecendo agora. Nós temos um grande país, que são os Estados Unidos, por exemplo, em que a religião evangélica ela é muito presente na vida das pessoas. Nós temos, do outro lado, o Irã, que é uma religião, um país que é uma teocracia, ou seja, é uma religião, é um país que é governado por leis religiosas do Islã. Então você tem cristãos de um lado e muçulmanos do outro. Dá a impressão de que nós estamos voltando 1000 anos no tempo, na época das cruzadas, em que tantas e tantas mortes acontecem. Quer dizer, a religião que tem o papel de educar, ela não está sendo educada porque os próprios religiosos não entenderam o seu objetivo. E por que isso tudo? Porque ignoram a realidade do mundo espiritual. Eles acham que estar com Deus é uma questão de protocolo social, é uma fé cega.
Mas a fé racional significa que, se você acha que vai se aproximar mais de Deus se comportando desse jeito, você está completamente enganado. Você vai precisar se depurar. E como acontece essa depuração? Vem através da dor. Então, infelizmente, o nosso mundo ainda vive esse período de grande ignorância que nós estamos vivendo. André colocou, né, se desde o início soubéssemos que a dor é o único remédio, seríamos bonzinhos, né? Mas, se pensarmos direitinho, o caminho está certíssimo, apesar de não gostarmos, né? Porque esse conhecimento ele vem exatamente através do esclarecimento, do desenvolvimento, da maturidade do espírito. E a dor sempre esteve presente, quer dizer, por que você, quando no começo da sua evolução, você não dá martelada no dedo? Porque sabe que dói. Só que moralmente falando, porque é aquilo que a gente estava falando no estudo anterior, nós não somos capazes de quantificar aquilo que para nós é abstrato, que vive no nosso mundo psicológico, no nosso mundo moral. Eu posso dizer para você, olha, eu tenho 80 quilos. Ok. Tá, e qual é o peso do seu valor moral? Você não tem como medir. Nós não temos como mensurar aquilo que para nós não é material. Então você consegue determinar a dor física quando dá uma martelada no dedo, quando pisa num espinho. Porém, moralmente falando, você não sente, por exemplo, a dor da culpa, você não consegue mensurar a dor do mal que você faz para o semelhante, a dor do arrependimento. A gente sabe que dói, mas dói quanto? Qual é a medida? Nós não temos um reloginho que vai mostrar para nós isso. Então essa falta de capacidade de percepção que a gente tem faz com que esse atraso seja muito maior. E muitas vezes você vive o mal e tem uma característica muito interessante. O ser humano, como a gente já conversou, ele é um ser muito, ele é um ser muito adaptável. Então nós nos adaptamos às circunstâncias da nossa vida, inclusive nas circunstâncias de sofrimento. Só que nós não percebemos que o sofrimento não é um sofrimento gratuito, não é o mal pelo mal. Na verdade, ele é uma consequência de um mal que foi praticado. E nós percebemos que mesmo que no passado nós tenhamos evoluído até o nosso presente, ainda assim nós estamos jogando bombas matando o nosso semelhante. Sem perceber que esse mal que é praticado vai trazer uma consequência no futuro. Só que como nós não acreditamos no futuro, tanto faz. Porque nós temos duas grandes religiões. E essas duas grandes religiões não consideram o futuro espiritual em termos de reencarnação. Eles pensam no céu e no inferno. E os dois acham que estão certos destruindo o semelhante. Só que Deus, nesse caso, ele não vai simplesmente impor um castigo. Olha, você vai ser castigado porque você matou aquele que é da minha preferência. Porque nós temos ali o mesmo Deus sendo interpretado por duas culturas diferentes. Os dois achando que estão agindo do jeito certo. Só que as leis de Deus, primeiro, elas são absolutamente neutras. Elas apenas dizem, a partir do momento em que você desarmoniza a lei, você é trazido de volta para reharmonizá-la através do trabalho, e muitas vezes um trabalho doloroso. E qual é exatamente essa lei? A lei é uma harmonia plena em pleno universo. Esse amor universal que nós falamos. Não o amor passional, esse amor piegas que nós vemos no mundo hoje. Mas o amor verdadeiro, ele mantém o universo em plena harmonia. Toda vez que nós desequilibramos essa harmonia, nós somos chamados de volta para trabalhar, para reharmonizá-la. E quando nós destruímos, por isso que Kardec trouxe esse capítulo, nessa parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei divina, ou lei natural, e ele fala da lei do trabalho, da lei do progresso, da lei da destruição. Ele vai trazendo para nós as diversas circunstâncias dentro do campo moral, para nós entendermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas como nós não entendemos o que é certo e o que é errado, nós temos que entender aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Eu posso achar que é certo, mas se faz mal, ele não é certo. Eu acho que destruir o outro, eu estou fazendo certo, que é o que acontece hoje. Eu vou destruir aquele grupo, eu vou matar aquelas pessoas, porque é o certo a fazer. Certo na visão de quem? Se a lei diz que se você destrói seu semelhante, e olha que nós estamos falando de uma nação, por exemplo, não estou julgando ali
o país Estados Unidos. Eu estou falando do comportamento daquela cultura, que tem como base a Bíblia. A Bíblia diz nos 10 mandamentos, não matarás. Aí nós colocamos ali pequena nota de rodapé. Deus diz, não matarás. E eu coloco no rodapé, mas eu posso matar se... Então eu acho que eu tenho que alterar essa lei de acordo com a minha percepção. Está escrito ali para todos nós entendermos, não matarás. E esse não matarás não significa uma imposição divina. Significa que toda vez que você destrói, que você provoca o sofrimento e uma desarmonia, você vai ter que responder por isso. Porque cada criatura tem o direito da sua vivência, da sua existência. Quando você escolhe interromper aquela existência, você acaba de criar um abalo nessa harmonia universal. E se você criou esse abalo, se você criou essa perturbação, você vai ter que responder por isso. Mas o Moisés escreveu isso, né, segundo os dados arqueológicos e pesquisas históricas. Moisés viveu ali por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Nós estamos a 3.200 anos praticamente, então, do momento em que as tais 10 leis foram escritas, os 10 mandamentos. E ali está escrito, não matarás. E nós estamos matando até agora. Então isso mostra o quê? O nosso grau de ignorância. Essa compreensão do bem e do mal, nós sempre pensamos naquele que mata para se alimentar da carne do seu semelhante, como Kardec trouxe para nós aqui, do canibalismo, né, da antropofagia e tudo mais. Passado esse tempo todo, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Embora nós não nos alimentemos da carne, nós estamos destruindo o semelhante. O sofrimento que você gera, quando nós magoamos uma pessoa, nós não estamos criando uma desarmonia? Imaginemos numa guerra, quantas pessoas, não apenas que morrem, quantas pessoas adoecem, quantas pessoas sofrem pela perda dos seus entes queridos, sofrem pela perda do seu matrimônio, sofrem aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão. Isso tudo é causado pelo outro. E o mal que nós geramos para o outro, nós teremos que responder por isso. Então nós percebemos que a humanidade, infelizmente, vai ainda caminhar durante muito tempo no reajuste dos débitos que são criados. Porque em vez de nós pararmos de criarmos sofrimento e pararmos e começarmos a semear a bondade para nós colhermos no futuro, nós continuamos plantando o mal. E infelizmente nós estamos perpetuando o nosso próprio sofrimento. E é por isso que o sofrimento ainda existe. Ele é o nosso melhor despertar. Fisicamente, voltando para aquele raciocínio inicial, eu sei que quando eu machuco o meu corpo, eu sinto dor. Mas dentro do campo moral, se a minha consciência não está despertada, eu não sinto angústia. Eu não sinto culpa. E esse é o grande drama. Nós ficaremos perpetuando esse mal, se acostumando com ele. Nós vamos nos acostumando com ele, até o momento em que ele se torna tão intenso e que a gente vai dizer, tá bom, eu desisto, eu não aguento mais. Simplesmente porque nós chegamos no fim do poço. Mas nós não precisamos chegar no fim do poço para isso. Basta que a nossa consciência se esclareça. Que é o que nós esperamos que nós, pelo menos, que estamos trabalhando e estudando sobre tudo isso, nós consigamos parar, quebrar esse círculo vicioso de sofrimento que nós estamos vivendo e passemos a viver um círculo virtuoso a partir do bem que nós plantamos, que nós semeamos. O André colocou lá em cima, né? A islâmica é o nosso grande exemplo, né? Que é uma religião belíssima e desvirtuada por alguns de seus seguidores, infelizmente, assim como o cristianismo também, André. Né? Nós pensamos muito no islamismo, naquela coisa dos extremistas e tudo mais. O que está acontecendo agora? As bombas estão sendo lançadas por anglicanos, que são cristãos, por evangélicos, que são cristãos, por católicos, que são cristãos. Então, assim como o cristianismo, assim como o islamismo é uma religião belíssima, desvirtuada por alguns dos seus seguidores, o cristianismo também é uma religião belíssima, que vem sendo desvirtuada por alguns dos seus seguidores. A religião tem o papel de educar espiritualmente. Ela está conseguindo fazer isso pelo comportamento que nós temos hoje? Não. Por quê? Porque ela está trazendo para nós uma visão ilusória do mundo espiritual. A visão de inferno, do
do céu, do inferno, de anjos e demônios, de uma forma tão ilusória que nós não levamos a sério. Se alguém tivesse preocupado com o inferno, estaria jogando bomba agora? E se você olhar, eles estão jogando bomba mesmo assim. Mas aí vem a lei da reencarnação e vai dizer, não importa se você acredita ou não, meu filho. Na próxima encarnação a gente volta a se encontrar. E ali você vai, infelizmente, aprender com as suas próprias ações. Você vai responder por aquilo que ele fez, não por uma questão de castigo, mas porque a lei diz que você planta e você colhe. Ou seja, a lei de causa e efeito, ela é implacável. Mas ela não visa apenas o mal. Ela também traz o bem, porque o bem que eu faço, através da causa que foi o bem, eu vou ter o efeito, que vai ser também a bondade. Mas se eu planto o mal, que é a causa, eu responderei com a maldade, que infelizmente vai me atingir, vai bater a minha porta. Né? A Angelina colocou, ter uma religião é o primeiro passo do ser, né? Compreender é um desafio. Né? Vamos aguardar que as próprias religiões amadureçam para fazer com que os seus seguidores também compreendam o seu papel. Me lembrou ali, né, a evolução consciencial é lenta, sim, é o mais difícil que tem, porque nós não temos como mensurar as nossas conquistas, né? E a questão moral é uma questão íntima, que eventualmente se exterioriza a partir das escolhas que nós fazemos, das nossas atitudes. Mas ainda assim vai depender muito do parâmetro, né? Quer dizer, eu tenho uma atitude, eu pratico uma ação. A reação vem do outro. E se eu julgar que o outro está errado? Eu vou continuar fazendo do jeito certo. Do jeito que eu acho que é certo, mesmo estando errado. Então a gente não consegue ainda, pelo fato de ser um universo abstrato para nós, porque isso está dentro do nosso mundo íntimo, dentro da nossa interpretação, a ideia do bem e do mal ela é muito relativa. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. O André colocou, né, a diferença que acham que estão certos, né, e o terrorista está errado. Né? É sempre aquela questão de um querer julgar o outro. Né? Então, assim, a gente ainda tem muito o que amadurecer nesse sentido. Aí é que entra a compaixão. Né? E as religiões precisam, de fato, desenvolver a fraternidade, a compaixão, encontrar o método certo de fazer com que o mundo se eduque, se harmonize, enquanto nós vamos encontrando esses extremos. Existe realmente um grande desafio. Se nós pensarmos, por exemplo, no papel daqueles que são os guias espirituais dessas culturas, dessas nações, de que modo que eles vão inspirar os seus governantes a fazerem a coisa certa? Quer dizer, como é que você vai enfrentar o mal? Muitas vezes, para você enfrentar o mal, você precisa ser rígido. E é o que Kardec vai trazer para nós aqui depois na próxima questão. A gente vai falar sobre isso. Porque se você pensa assim, olha, eu quero fazer o bem, mas como é que eu vou fazer o bem enfrentando o mal que está destruindo tudo? Não dá para dizer para ele, olha, eu vou perdoar você, me desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito, mas para de jogar bomba em mim. Não é assim, quer dizer, o mal você enfrenta com o mal. Na verdade, o mal você enfrenta com amor, mas esse amor, ele depende muito da forma como ele vai ser aplicado. E algumas vezes nós ficamos naquela dúvida, né? Muito bem, você é um espírita, você é o comandante de um exército. O que você vai dizer para os seus seguidores? Vamos orar pelos nossos irmãos malvados? Ou você vai ter que agir para proteger? Leon Denis, inclusive, fala sobre isso. Lá no livro O Mundo Espiritual e a Guerra, ele comenta, né? Lembrando que Leon Denis ele era médium, mas o livro que ele escreveu foi um livro muito mais filosófico da parte dele, né? E ali ele comenta exatamente que esse livro foi publicado ali entre 1914 e 1918, que é a Primeira Guerra Mundial. E ele fala, por exemplo, da legião de espíritos que estavam ali inspirando os governantes franceses para se defenderem dos alemães que estavam invadindo ali a França. Quer dizer, grandes espíritos inspirando os líderes para defender a França de um ataque militar. Quer dizer, você tem que se defender militarmente também. Então, algumas vezes, mesmo esse mal que é praticado contra o mal maior, ele tem o mal com uma característica diferente, ele continua sendo mal, porque você mata o seu semelhante. Porém, a sua intenção não é matar, a sua intenção é defender.
É aquilo que nós vemos hoje. Como é que você vai dizer para um policial militar, por exemplo, que vive numa grande cidade, quando ele tem que trocar tiros com um bandido? Ele tem intenção de assassinar aquela pessoa? Não, mas o seu papel é defender, e muitas vezes a defesa faz isso. Então a gente vai percebendo que até mesmo esse conflito que a gente vive moral, esse conflito moral. Imagina um policial espírita fazendo uma rota numa favela à meia-noite. De repente ele encontra ali uma violência. Ou então em um lugar, desculpem a favela, eu retiro o que eu disse, num lugar, numa cidade onde existe um conflito. Pode ser num bairro nobre, pode ser num bairro humilde, pode ser no meio de uma estrada, seja lá onde for. Ele é espírita, ele vai no centro espírita, ele faz o evangelho no lar, mas ele tem que ir para a rua armado. E ele encontra um conflito numa situação em que ele tem que disparar a arma dele. Como é que ele vai se sentir sabendo que ele matou um semelhante? Ele fez isso no cumprimento do dever, com a consciência de que ele estava fazendo a coisa para proteger a sociedade, apesar do mal ter sido feito. Diferentemente daquele que fala, eu quero matar mesmo. Em que ele tem uma arma, ele tem autoridade para usar essa arma, mas ele tem a vontade de disparar. Então a gente percebe o papel diferente da consciência de cada um. Muitas vezes o mal se torna necessário, porém você tem o atenuante da posição que você ocupa. Porque o bem que você protege, muitas vezes traz o resultado do mal. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, a nossa sociedade vive esses conflitos de interesse, esses choques, em que você quer uma coisa, mas a sociedade exige outra. Até o momento em que você depura a sua consciência e fala, eu cumpri com o meu dever da melhor forma possível, mesmo sabendo que isso que eu não deveria fazer, eu precisei fazer. Isso é um drama enorme de consciência que nós vemos nessa relação entre o bem e o mal. Porque nós colocamos assim, o bem é o bem, o mal é o mal. Só que muitas vezes o bem se confunde com o mal, em que você nem sabe como cumprir o seu papel. E para isso nós precisamos de uma maturidade espiritual que nós ainda não alcançamos, nós estamos em processo de alcançar. Para você saber diferenciar e como você vai se comportar naquele momento. Deixa eu ver aqui embaixo, a Angelina colocou, né, um ser que está tirando bomba é digno de compaixão. Foi dado por Deus a oportunidade de fazer o bem, pela ambição faz o mal. Né, joga fora a encarnação persistindo no mal. Pois é. Ainda assim a gente coloca, né, Angelina, aquele que está apertando um botão, ele não está muitas vezes agindo, tentando fazer o bem, fazendo o mal? Ele não está defendendo, por exemplo, pessoas inocentes, uma nação, uma sociedade do mal que está sendo atacado? Ele tem que jogar bomba. Como é que ele vai lidar com isso consciencialmente? Porque a gente acha, né, que se por acaso acontecesse uma situação grave no nosso país e nós precisássemos agir, quantos serão os espíritas que vão fugir da responsabilidade de defender o país? Como é que a gente vai se comportar diante desse desafio que apresenta para nós? É algo muito difícil, não tem resposta para nós agora. Pelo menos nós não temos a capacidade de responder por isso ainda. Porque nós não temos uma visão mais elevada da situação. Porque o mal está batendo a nossa porta e você precisa reagir a esse mal. E como a gente vai fazer isso? Procurando minimizar tanto quanto possível o efeito dele. Mas muitas vezes é necessário a ação. Esse é um grande enigma que a sociedade vive, né? A Marion colocou, né? É difícil debater com quem diz, né, bandido bom é bandido morto. Pois é. Então significa que você não valoriza a vida. Tanto faz, porque a vida aquela vida do mal é esse problema. E é o que nós encontramos, Marion, que nós veremos em breve a respeito da lei do progresso, que as nossas leis, por exemplo, tiraram a pena de morte e passaram a uma prisão perpétua. Da prisão perpétua você passa por uma prisão de menos tempo. Dentro das prisões você tem aquele trabalho religioso, você tem aquele trabalho de educação, você tem aquele trabalho de readaptação do indivíduo para a sociedade. Enquanto que em outros lugares, tudo bem, pena de morte. É aquilo que a gente conversou daqueles 3 grandes dilemas da sociedade. A pena de morte, a eutanásia e o aborto. São 3 situações que a humanidade ainda não conseguiu se encontrar. Porque simplesmente nós não pensamos na vida.
Nós pensamos nas circunstâncias da vida. No caso, por exemplo, da pena de morte, a circunstância da vida diz que se você eliminar aquele mal, a sociedade vai ficar melhor. No caso do aborto, se você eliminar aquela situação, você vai ter uma vida melhor. Pensando até mesmo no amor, no caso da eutanásia, aquele meu ente querido que eu amo tanto está sofrendo. Então eu acho que terminar com aquele sofrimento dele, para mim, é o melhor. Então a gente ainda fica debatendo o que fazer com relação a isso. Como lidar com essas circunstâncias. E isso faz parte do aprendizado que a humanidade está vivendo. Quando a gente tem a nossa consciência, conforme ela vai se desenvolvendo, nós vamos agindo dessa forma, mas essa ação gera para nós um sofrimento. Essa angústia que nós fazemos, olha, eu não queria fazer, mas eu vou precisar fazer. Isso é parte desse amadurecimento. E esse próprio sintoma, essa angústia que nós sentimos, é um sintoma da evolução que nós estamos atingindo. Porque aquele que faz o mal sem ter a consciência pesada é porque ele ainda se encontra endurecido, se encontra numa condição primitiva. Aquele que age dessa forma e sente o peso da culpa, isso já é um sintoma de desenvolvimento. Porque a consciência está dizendo, eu sei que eu estou fazendo mal, mas... E aí ele sofre por isso. Então isso também faz parte dessa questão. Olha só o debate que nós estamos tendo agora, a ideia que a gente está desenvolvendo. Percebendo que o bem e o mal, ele depende muito da percepção que nós temos. Qual é a melhor forma de agir? Gandhi, por exemplo, foi um grande modelo para nós, né, Mahatma Gandhi, quando ele instigou, ele incentivou a sociedade a fazer aquela guerra pacífica. E qual é a guerra pacífica? É simplesmente a resistência. Não é devolvendo o mal, é simplesmente, olha, nós não vamos trabalhar, nós vamos fazer passeatas, nós vamos fazer protestos, sem quebrar nada, sem matar ninguém. O nosso protesto é um protesto silencioso. Deu certo naquele período? Deu certo. Infelizmente ele foi assassinado. Porque era aquele conflito, né, só para a gente poder lembrar, o Paquistão e a Índia, eles eram uma única região que faziam parte dos domínios da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, quer dizer, eles eram dominados, eles eram como se fossem uma colônia. Chegou um momento, naquele período, né, ali por volta da década de 40, 50 ali, começaram então a vir aquelas insatisfações em que os indianos queriam a sua independência. E aí começaram a fazer esse protesto silencioso para que a Inglaterra então saísse de lá e deixasse a Índia livre. Isso aconteceu. A Índia falou, olha, a partir de agora então é com vocês. Só que naquele momento o Paquistão e a Índia, que eram dois inimigos, acabaram depois vendo, e agora, como é que a gente vai se dividir? Veio um coitado de um infeliz paquistanês e matou o Gandhi. Quer dizer, olha só, as situações que a humanidade vai vivendo, né? Me perdoem pelo erro histórico aqui, eu não peguei os dados certinhos aqui, não fiz uma revisão desse tema para trazer para vocês. Mas são situações como essas que a gente vai percebendo os extremos do comportamento da sociedade. Por um lado você tem a bomba caindo, por outro lado você tem um protesto silencioso. Por outro lado você vai lá naquela parte do Tibete, por exemplo, e você vê um monge sentado no meio da rua, colocando fogo em si mesmo como protesto de resistência contra um outro governo opressor. Isso é suicídio? Isso não é suicídio? Isso é o bem que ele está fazendo ou é o mal que ele faz para esse tipo de protesto? Ah, eu vou fazer uma greve de fome. Peraí, mas a greve de fome você não está se prejudicando? É por um bem maior? É pelo bem menor? Então são todos esses enigmas morais que a gente vai enfrentando no decorrer da nossa vida em sociedade para poder tentar interpretar o que é o bem e o que é o mal exatamente. Então não é simplesmente o bem é um cartãozinho azul, o mal é um cartãozinho vermelho. Não é. Se você misturar os dois, você vai ter aquele amálgama de cores que mostram que de um extremo ao outro você tem uma série de nuances ali no meio deles que a gente não consegue definir exatamente.
Porque o mal para um pode ser o bem para outro, o bem para um, o mal para um pode ser para o outro. O mal maior, o mal menor, qual é exatamente a medida certa? Então, nesse momento, nós estamos vivendo todas essas situações que geram em nós tantas dúvidas. Só para a gente poder finalizar, deixa eu ler aqui agora, só um comentário que Kardec traz. Então, por exemplo, quando ele colocou, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor ele sabe o que faz. Então isso aqui está tudo a ver com o que a gente está falando. Kardec comenta o seguinte: as circunstâncias são relativas à gravidade as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Então olha só, relativa gravidade entre o bem e o mal, as circunstâncias que vão determinar isso. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam mesmo repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então isso aqui mostra muito para nós, Quando diz assim que, se eu sou uma pessoa esclarecida e eu pratico uma mínima injustiça, eu vou responder por isso. Eu não sou esclarecido, eu não sei discernir o bem e o mal, eu não tenho conhecimento das regras da convivência em sociedade. Eu tenho noção de tudo isso. Então, o menor mal que eu faça, ele tem uma proporção muito maior porque eu sabia o que estava fazendo. Agora, alguém que está em desespero, alguém que se encontra em desequilibrado, alguém que se encontra desequilibrado, alguém que não tem compreensão do que está fazendo, pelo fato de não ter tido uma capacidade intelectual de fazer essa diferenciação, ele tem um peso menor. Mas o mal será sempre o mal. Ele pode ter, como a gente sempre lembra, atenuantes, que vai diminuir o peso da responsabilidade, ou o agravante, que vai aumentar o peso da responsabilidade. E como é que nós vamos ver isso? Nós não temos capacidade. O que a gente consegue fazer é algo muito, muito limitado às nossas condições. Por isso que nós temos essas grandes inteligências que moldam o destino das criaturas e moldam os destinos da comunidade, que são capazes de definir isso. Como Erasto lembrou, Deus nos julga pelas nossas intenções e nós não somos capazes de saber a intenção de cada pessoa. Nós julgamos pela ação da pessoa. Ele fez tal coisa, é bom ou mal? Mas e as motivações que ele teve? É aquele caso que a gente conversou, só para poder fechar. Lembra daquele documentário, O Aborto dos Outros? Em que nós tínhamos ali vários casos de aborto sendo apresentados naquele documentário, e cada mulher, cada família tinha uma motivação para fazer o aborto. Desde aquela que estava amparada pela lei, porque tinha uma criança anencéfala se desenvolvendo dentro dela e que não conseguiria sobreviver depois, até aquela garota, aquela menor de idade que foi estuprada e acabou engravidando do estuprador. E a lei disse que ela tinha direito ao aborto. Até aquela mulher que simplesmente disse, eu não quero ter filho. Todas praticaram o mesmo ato, mas com motivações absolutamente diferentes. Como é que nós vamos analisar esse mal que foi praticado de destruir um espírito que estava reencarnando? Quem que é a certa, quem que é a errada? Percebem esse dilema que a sociedade vai vivendo? Esse drama que, quando nós falamos simplesmente no bem e no mal, e quando nós trazemos isso para a nossa realidade, fazendo essas comparações das circunstâncias, a gente fala, meu Deus, como sofrem os nossos guias espirituais. Para poder entender exatamente as motivações, orientar, encaminhar para a nossa evolução, perceber o nosso comportamento. Angelina colocou, disse certa vez a uma pessoa da sociedade, investir em escolas para educar o ser e criar condições para que trabalhem e tenham uma profissão.
se houve prejuízo por morte de pessoas, né, do trabalho, né, deverá pagar, né? Então, a gente vê isso, né, como diz aquele pensador, acho que foi um pensador grego, né, um filósofo grego, né? Não, foi, eu não lembro quem foi. Construa escolas para você não construir presídios, né? Não vai fazer voltar as vítimas, né? Não vai fazer voltar as vítimas, mas vão ter um aprendizado diferente, né? Pois é. Então, quer dizer, ele cometeu o crime? Sim. Ele vai ter que responder por isso? Sim. Mas você conseguiu investir na transformação dele. Então ele responde para a justiça, mas ele consegue colaborar com a sociedade. Meus amigos, quando a gente começa a analisar isso tudo, sem colocarmos paixões, mas colocarmos a nossa razão acima de tudo, a gente consegue ver, né, o quão trabalhoso é para nós conquistarmos uma condição melhor, moral dentro da nossa sociedade. Isso acontece de uma forma lenta, de uma forma trabalhosa. A reencarnação se torna cada vez mais real, cada vez mais necessária para a nossa compreensão, para vermos que ela é parte desse processo de evolução. Então, essas questões que nós vimos agora, nós paramos aqui na questão 367. Né? 367. Nessas três questões que nós vimos, 3, 4, 5, 6, vimos duas questões só. A 363, a 636 e a 637. Só vimos duas questões. Olha quantas coisas nós estamos aqui pensando. A André colocou aqui, a Darcy Ribeiro, né, defensor da educação no Brasil. Então, quer dizer, até mesmo nós temos que encontrar a educação ideal, a religião ideal, a sociedade ideal. Porque às vezes nós temos uma educação que é ideológica, uma religião que é fanática, uma sociedade que é tendenciosa. Então tudo isso é parte desse processo de transformação que nós estamos acompanhando. E felizes de nós, meus amigos, que temos oportunidade de colocar essa lente de aumento que o Espiritismo traz para nós, para a gente poder ver as entranhas morais da nossa sociedade e perceber que não é tão simples assim você julgar o bem e o mal. Tudo depende das condições, das circunstâncias, do entendimento que nós temos. Né? Pois é, sonhemos, né, sempre com o melhor, porque sonhar sozinho é apenas um sonho, né? Sonhar coletivamente, ela se transforma em realização. Isso que é bom, né? Você agindo no bem pode não salvar o mundo, mas será um crápula na face da terra, né? Um crápula a menos na face da terra, né? Pois é. Não deixa de ser um pensamento verdadeiro, né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, fechando aqui o nosso estudo, esperando que essas reflexões façam com que nós, ao olharmos para o nosso mundo, ao olharmos para os fatos que são apresentados para nós na mídia, vejamos exatamente esse conflito da humanidade enfrentando os seus próprios temores, enfrentando as suas próprias imperfeições. Né? Não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar nós mesmos. Né? Que esse conhecimento, então, nos ajude nessa nossa transformação interior, nessa nossa reforma íntima. Fechando por aqui, pessoal.